Boa noite, boa noite. A paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês. Estamos começando mais um mês, estamos começando mais uma campanha para a honra e para a glória do Senhor. Esse mês, mês especial dedicado às mulheres, o Senhor nos confiou a campanha do Mulher Virtuosa, baseada em Provérbios 31:10. Amém? Vou chamar a pastora Eliette, vou chamar a missionária Maria Alice, para a gente poder começar essa live gloriosa e mais esse mês, para a honra e para a glória do Senhor. Amém? Você que está entrando aí, fica à vontade. Nós já temos uma lista, né, de oração. A paz do Senhor Jesus. Paz do Senhor. Tá bonita. Tá boa. Tá boa. Graças a Deus, senhora. Bem, graças a Deus. Deixa eu só... A paz do Senhor para quem já está entrando. Uma boa noite. Fiquem à vontade. Chamei a pastora Eliette. A Cris. A irmã fica à vontade em nosso meio. Todos vocês que estão entrando. Fiquem à vontade. Fica à vontade, missionária Maria Alice, para falar. Se quiser começar, estou chamando aqui a pastora. Ah, ela entrou. Aí, entrou. Paz do Senhor, pastora. Paz do Senhor. Estamos chegando. Estamos chegando. Oh, glória. Tá boa. Graças a Deus. Tá Probleminha aqui de internet, mas nada que o Senhor Jesus não deu um jeito para nós. É verdade. Dando início a essa live abençoada. Vocês estão bonitas, hein? Obrigada. Uma de verde, a outra de amarelo. Oh, Pai. Até aqui nos ajudou o Senhor, né? Mais uma quinta-feira e hoje com esse tema maravilhoso aí, Provérbios 31:10, não é isso? Mulher virtuosa, quem achará? O seu valor muito excede ao de muitas joias. Quem achará essa mulher virtuosa, né? Então, nós estamos começando com esse tema e eu tenho certeza que ao decorrer do mês, o Espírito Santo ele vai estar revelando grandes coisas para o nosso coração. Desde já quero dar boa noite para quem está entrando aí. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Glória a Deus. E vamos que vamos em nome de Jesus, né, meninas? Missionária Maria Alice, a palavra aí de saudação. Missionária Ellen hoje veio com a pregação. Uma palavra de saudação aí, missionária. Quero cumprimentar os irmãos, né, novamente, com a paz do Senhor. Me encontro muito alegre, né? Estamos alegres com o Senhor, porque até aqui Deus tem nos ajudado. Oh, glória. E Ele tem direção da semana, a gente tem cada mês, na verdade, né? Para cada propósito que Ele tem colocado na nossa coração. E no mês de março, né, é o mês das mulheres, então Ele reservou esse mês para que a gente pudesse trazer uma mensagem para as mulheres. Né? Nós sabemos que as mulheres foram as grandes investidoras do ministério de Jesus aqui na Terra, né? Elas ajudaram bastante, investiram bastante, né? Porque é um processo. Imagina, 12, 13, 20 homens andando e ali tinha que ter alguém para poder preparar, para ajudar a organizar, para fazer um lanche, uma comida. Então, o Ministério de Mulheres sempre ajudou muito
que o ministério de Cristo avançasse. Logo depois, a Bíblia vai nos relatar também, depois da ascensão aos céus, né, que ele foi crucificado e ressuscitou. No decorrer da história, ali em Atos dos Apóstolos, você também vai saber de outras mulheres que se levantaram para apoiar esse ministério. Né? E assim também no dia de hoje, quantas mulheres têm se levantado para dar direção ao ministério, né? E o Senhor tem estado no meio das mulheres, não desprezando os homens, não é isso, mas nós sabemos que a maioria das vezes as mulheres buscam mais. Geralmente ela busca, né? Em primeiro lugar, ela está sempre intercedendo pela sua casa, pela sua família. Assim como a mulher de Provérbios, eu costumo dizer, não existe, é real e é você. Porque a Bíblia não mente. A Bíblia ela é verdadeira. Então, se lá nesse livro maravilhoso nós temos essa virtude, nós temos o exemplo dessa mulher virtuosa, sinal que esta mulher ela pode representar eu e você. Ela nos representa no dia de hoje. Porque o Senhor não permitiria algo que nós não fôssemos capazes de cumprir. Ele não nos deixaria algo que nós não conseguíssemos levar adiante. Então, se tem lá, né, esse verso tão precioso, um verso direcionado para isso, onde a mãe de Lemuel vai explicar para ele sobre a virtude de uma mulher, e ela fala tudo como é essa mulher. Parece coisa de outro mundo, mas não é nós mulheres. Ali ela vai dizer que a mulher se levanta cedo, que ela cuida da casa, ela deixa as tarefas direcionadas, ela vai trabalhar, ela volta para casa, ela se prepara para quando o marido chega. Então, é uma atividade comum. Se for olhar para a história dela, mesmo que a nossa, às vezes você vai falar assim, não, mas ela deve ter uma ajudante em casa, alguém que ajuda a trabalhar, alguém que ajuda a fazer ou não fazer. Independente se você tem alguém ou não para te ajudar, você também é capaz de exercer essas funções, né? Nós todas somos mulheres virtuosas. A virtude está sobre nós. Então, cabe a nós trabalharmos isso para que a gente possa fazer isso aflorar. Cabe a nós orarmos ao Senhor, pedindo a Ele a sabedoria necessária para que nós sejamos virtuosos. Virtuosas, sim. Virtuosa em todos os sentidos. Que nós possamos ter uma esposa virtuosa, uma irmã virtuosa, uma filha virtuosa, né? Uma pastora virtuosa, uma missionária virtuosa, uma obreira virtuosa. Sempre levando uma palavra de conforto, sempre sendo aí um abrigo, né? Uma árvore para que as pessoas possam comer do seu fruto quando tiver fome, possam sentar para descansar quando estiver cansado. Porque a mulher virtuosa não é assim. Ela dá conta de tudo aquilo que parece atividades diárias, que muitas das vezes a gente diz que não vai dar conta, mas ela dá conta. Ela dá conta do ministério, ela dá conta da casa, ela dá conta do esposo, ela dá conta dos pais, dos filhos, seja qual for a sua rotina. Mas não é super mulher, é somente porque ela consegue. Só que ela consegue atingir essa virtude suprema quando ela tem o Espírito Santo em ela. Esta é a maior virtude. A maior virtude que está dentro da mulher virtuosa é o brilho do Espírito Santo. Ele transcende qualquer maquiagem, qualquer batom, qualquer lápis de olho. Se fosse produzir, se você não tiver o brilho do Espírito Santo, estará sempre faltando alguma coisa. Mas quando você tem o brilho do Espírito Santo, às vezes ali na cozinha, alguém é capaz de chegar e olhar para você e falar, nossa, você está bonita, você pode ser eu bonita, tirando com a roupa, com a camisa do deputado, mas é porque o brilho do Espírito Santo está gritando. E que nessa noite, além de nós falarmos sobre isso, ouvimos aí o que Deus tem para falar no nosso coração, sobre a virtude da mulher, que nós possamos pedir ao Espírito Santo que Ele faça morada em nós, para que assim nós possamos nos tornar mulheres virtuosas. Mulheres que excedem qualquer joia rara, mulher que faz com que o seu valor seja muito maior. Né? Porque nós temos valor para Cristo, nós temos valor para o Espírito Santo. Nós somos pessoas valiosas aos olhos do Pai. Mas este valor, quantas vezes tem se perdido nessa sociedade que nós temos vivido? Hoje, muitos papéis invertidos, o empoderamento feminino, a gente sabe da importância que ele ficou. Sim, porque nós também não fomos mulheres feitas para poder vivermos presas. Não foi para isso que Jesus nos criou. Ele nos criou para sermos auxiliadora, ajudadora, e não uma mulher que não possa fazer nada, não possa ter o direito de estudar, não possa ter o direito de trabalhar, não possa ter o direito de se divertir. Não é isso.
mas é sabermos colocar as coisas no seu devido lugar. Como já falamos aí o mês passado, nós falamos muito sobre a família, e em determinadas pregações, Deus alertava sobre a submissão da mulher, que isso é importante, né? Mas quando a gente fala de submissão, as pessoas até hoje têm uma resistência porque entendem a palavra de forma errada, né? Porque se formos levarmos ali no original, a gente pode dizer que o caminhar lado a lado é estar junto com o Senhor, junto com o seu esposo, para aquilo que o Senhor determinou. E no primeiro mês nós falamos sobre os sonhos. E quantas das vezes nós mulheres, para ajudar o sonho do outro a ser realizado, guardamos os nossos sonhos. Isso também é uma virtude. É uma virtude você saber esperar ou poder contribuir para que o sonho do seu esposo ou do seu filho seja realizado no seu. E quantas das vezes, em volta a tanto trabalho, a tantas coisas, a gente deixa essa virtude passar desapercebida. Então, nesse mês, o Senhor, Ele quer aflorar em nós essa virtude qual Ele nos deu. Essa virtude que Ele colocou em cada uma de nós mulheres, porque nós somos especiais para Ele, nós somos especiais para o mundo, o universo precisa do apoio feminino. Nós temos aí uma sociedade, nós temos um caminho, o legado, o ensino feminino é parte das mulheres. As mulheres que ensinam seus filhos a respeitar as mulheres, são as mulheres que ensinam os seus filhos como devem se postar diante do casamento. É através de um valor que a gente traz de uma família. Muitas das vezes, a maioria das vezes, possamos dizer assim, isso é resgatado pela mulher. É a mulher que traz isso no meio da sua casa, ela preza por isso no meio da sua família. Então, a partir de hoje, nas próximas 5 quintas-feiras que nós temos, que você possa, né, pedir ao Espírito Santo de Deus para fazer essa transformação em você, e que você possa se tornar uma mulher virtuosa na família de Deus. Amém? Agora eu passo aí para a pastora. Glória a Deus. Só fazer um comentário aqui, né? Como não lembrar, né, das mulheres da Bíblia, como a missionária mesmo já começou a falar aí. O poder, a virtude que nós mulheres temos, né? E essa tarde eu meditando na palavra de Deus, o Senhor falava muito ao meu coração de Débora. Não sei se essa é a ministração de hoje, se for eu vou ficar quietinho. Então eu vou continuar falando em nome de Jesus. Né? Deus falou no meu coração através de Débora, uma mulher virtuosa, o poder que tem a mulher, né? A mulher, ela era Débora, ela era juíza, também era esposa, olha que coisa linda. Juíza, esposa e profetiza. Para você ver como que Deus ele usa a mulher em diversas áreas, né, missionários? Ali na parte política, ali como juiz em Israel, tinha o esposo dela, de nome Lapidote, e também era ali profetisa, né? Dirigia a parte espiritual ali do povo e também guerreira, né? Foi para a batalha e teve êxito na batalha. Então, assim, nós mulheres temos esse poder, né? Esse agir de Deus na nossa vida, essa virtude que Ele nos deixou. Nós podemos resolver várias coisas ao mesmo tempo. Tá? Não menosprezando os homens, né? Jamais. Mas assim, a mulher tem esse poder de fazer várias coisas ao mesmo tempo, de estar conversando e estar resolvendo uma coisa aqui, outra ali, estar cuidando dos filhos, estar ali edificando a casa, porque a mulher de Deus, ela faz isso. A mulher, quando ela é de Deus, ainda que o seu marido ele seja descrente, essa mulher tem essa virtude de santificar a vida do marido. Claro também que a Bíblia fala que vice-versa, né? O homem também fiel, o homem ali no caminho do Senhor também tem esse poder de santificar a mulher descrente. Mas a mulher, ela tem todo esse domínio, sabe? A mulher que é a parte mais frágil, mas se você for parar para ver, acaba sendo ali a parte mais forte. Porque sempre atrás de um homem vai ter sempre uma grande mulher. Às vezes você vê ali o progresso daquele homem, poxa, ele é abençoado, ele é isso, ele é aquilo, mas tem ali uma mulher de joelho orando, tem ali uma mulher em casa submissa àquele marido, porque o papel dele também não é fácil, ele tem que amar a mulher como Cristo amou a igreja. Então, se ele ama a mulher como Cristo amou a igreja, e a mulher é submissa, não tem como perder para o inimigo, é só vitória. E aí aquela mulher vai edificar a casa, a vida dos filhos, ela vai entender que os filhos não vieram para perturbação, ela vai entender que os filhos são herança,
E ela vai deixando o seu legado ali na família, e vai passando de geração em geração. Então, nós somos agraciadas por Deus, né? Nós somos agraciadas pelo Senhor. Tem mulheres que falam, eu queria ter nascido homem, porque a mulher sofre muito. É porque ela não conseguiu entender, né, meninas? Ela não conseguiu entender o poder, a virtude que Deus deixou para ela. O poder da palavra de uma mulher. Né? O poder da palavra também, como quando ela é rixosa, sai de baixo. Como a Bíblia diz, é como aquela gota d'água cansativa, aquela goteira que vai pingando, vai pingando, vai pingando, que irrita. É a mulher rixosa, mas quando a mulher é sábia, é de Deus, edifica a casa, ela também pode cuidar de vários assuntos ao mesmo tempo, pode resolver várias coisas ao mesmo tempo. Eu tenho vivido isso na minha vida, sabe? Tem sido assim, tremendo, né? Ontem eu estava com minha esposa, a gente se sentou, né? Deus deu uma bênção aí pra gente, a gente está caminhando, Deus é bom, Ele é fiel. E eu falei, meu Deus, ele falou, amor, como você me ajuda? Como você me põe para frente, né? Como você me faz assim? Eu falei com ele, é Deus, filho. É Deus, eu te completo, você me completa e a gente vai adiante. Então a mulher tem tudo. Se a mulher for uma mulher de Deus, seguir esse manual de instrução aqui, que é a Bíblia, acabou. Não tem pro inimigo, não tem perder. É vencer ou vencer ou vencer. Não é isso? Em nome do Senhor Jesus Cristo. Não sei se as irmãs querem falar mais alguma coisa. Eu trouxe um louvor aqui também. Quem quer louvar primeiro? Pode ficar à vontade, pastor. Fica à vontade. Ô, Deixa glória. eu... Um louvor que tem falado muito ao meu coração, porque eu tenho pedido a Deus, Senhor, aviva a tua obra em meus anos, né? Aviva o fogo do Espírito Santo no meu coração. Eu tenho clamado muito pela presença de Deus, porque às vezes eu olho para mim e falo, meu Deus, o que eu tenho a oferecer? Eu não tenho nada. E aí vem a presença de Deus e eu vejo realmente o poder dele se aperfeiçoando na minha fraqueza, na nossa fraqueza. Quando a gente pensa que a gente não é nada, é que Deus mostra que a gente é tudo com ele, né? E esse louvor tem falado muito ao meu coração. Não vai falar da mulher em si, não é um louvor que fala de mulher, mas é um louvor que fala da presença de Deus. E se esta mulher estiver cheia da presença, né, cheia do azeite, como aquelas 5 virgens prudentes que estavam ali com o azeite, quando o noivo chegou, elas entraram às portas. Então, que nós possamos ser estas mulheres, né? Eu achei muito interessante esse tema que o Senhor colocou no coração da missionária, né? E ela repartiu com a gente, mês das mulheres, né? Esse mês das mulheres, né? É tudo voltado para a saúde, né? Para a saúde, né? Da mulher, mas nós estamos aqui também tratando da saúde espiritual das mulheres, né? Temos que tratar também desse lado, porque o que adianta o corpo estar são e a mente não, né? A nossa mente tem que ser uma mente de Cristo. Então vamos adorar juntos em nome de Jesus. Aleluia. Deus é bom em todo tempo, o autor da nossa vida. Deixa eu só entrar aqui, meninas. Tentando colocar um playback aqui. Eu e os meus playbacks. Oh, Jesus. Oh, glória. Aleluia. E entrou outro louvor. Vamos voltar aqui. Oh, glória. Foi. Digno é o Cordeiro que foi morto. Santo, santo ele é. Aleluia. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu. Ele é digno. Digno é o Cordeiro que foi morto. Santo, santo ele é.
um novo cântico, ao que se assenta sob o trono do céu. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei, adorarei, Senhor Jesus. Aleluia. Estás vestido do arco-íris, sons de trovão, luzes, relâmpagos. Aleluia. Louvores, honra e glória, força e poder para sempre, ao único Deus eternamente. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei, adorarei, oh amado da minha alma, és tu, Jesus. Maravilhado, extasiado, eu fico ao ouvir teu nome, Jesus, amado meu. Oh Pai, obrigado, Senhor, por estar aqui reunida com as minhas irmãs, tuas servas, nesse novo propósito. Mulher virtuosa, quem a achará? Oh, Jesus. Maravilhado, extasiado, eu fico ao ouvir teu nome. Jesus, teu nome é força, é fôlego de vida, misteriosa, água viva. Aleluia! Oh, santo, santo é o Senhor. Nós te amamos, ó Deus. Toma nossa vida nas tuas mãos. Toma essa live nas tuas mãos. Que nós possamos diminuir, Pai, e o Senhor venha aparecer. Que nós possamos aprender com a tua palavra. Que venha haver um crescimento, meu Pai. Oh, Jesus. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Aleluia. Glória a Deus, como é bom adorar ao Senhor. Oh,
Deus é santo, tremendo. E Ele está no meio de nós. Eu posso sentir a presença dEle aqui. E eu creio que as irmãs já estão sentindo a presença dEle aí. Ele é maravilhoso. Aleluia. Glória a Deus. Para terminar, hein? Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que Ele há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Obrigado, Deus. Aleluia. Agradecendo aí a minha oportunidade. Passando o remo aí. Passando o remo aí para as irmãs. Glória a Deus. Deus é bom, né, pastor? O tempo todo. Vamos orar para a missionária Ellen, para a gente entregar a vida da serva do Senhor nas suas mãos, para que ela possa trazer a palavra da parte de Deus, ela dividir com a gente todo este maná, né, que ela tem aí, para poder dividir com o povo que está sedento de ouvir a voz do Senhor. Vamos orar para a vida dela nessa hora. Senhor, meu Deus, neste momento nós agradecemos por esta oportunidade. Estamos reunidos aqui, meu Pai, trazendo a Tua mensagem, a Tua palavra, semeando no Seu filho, meu Pai, cumprindo o que diz a Tua palavra, todo mundo em pecado. Jesus, nessa noite, nós agradecemos esta rica oportunidade. Nós agradecemos esse privilégio de estarmos reunidos aqui numa só fé, numa só ligação, fazendo aquilo, ó Pai, conforme a direção do Teu Espírito Santo. Deus, essa vida nas Tuas mãos. Pai, que o Senhor possa, Jesus, filha, com o Teu sangue. Que o Senhor possa desenrolar um rolo santo na vida dela. Dar ela unção de discernimento, unção de coragem, unção de ousadia. E que ela possa transmitir a sua verdade, a sua palavra, que é viva e eficaz e mais penetrante que uma espada de dois gumes. Que ela possa penetrar as juntas e medula, fazendo divisão da alma e do espírito nesta noite. E que nós, espectadores, ouvintes dessa mensagem, tenhamos o nosso coração preparado como uma terra fértil, ponto para geminar a sua linda e poderosa palavra. Que o Senhor possa falar aos nossos corações nessa noite. Fala, Senhor, que o Teu povo ouve. Fala, Jesus, que o Teu povo lhe ouve, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Fica à vontade, missionária Ellen. Pode falar conosco. Aleluia. Glória a Deus. A presença do Senhor já é real e sensível neste lugar, Jesus. Vamos falar de Deus, então, né, minhas irmãs? Que não tem alegria maior do que eu poder falar do nosso Senhor Jesus, de poder falar de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Glória a Deus. Pegando o gancho do louvor da pastora aí, é importante a gente sempre ressaltar que muitas pessoas elas têm, talvez por falta de conhecimento mesmo, né? Falta de conhecimento bíblico, de busca de intimidade, de querer limitar Deus a uma existência, né? A forma como o louvor fala e a palavra do Senhor fala, Ele é o mesmo ontem, hoje, será eternamente. Deus, Ele não existe no espaço-tempo, Ele é, né? Tanto que a gente vai no Antigo Testamento, a gente vê o agir do Senhor, a gente vê no Novo Testamento, a gente vê o agir do Senhor. E nós estamos aqui hoje, em 2023, vendo o agir do Senhor. É o mesmo Deus. O Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, Deus dos discípulos. Então, que a gente possa, né, dia após dia, não limitar a existência do Senhor, que a gente saiba que Ele é, né? E como estou falando de Deus, eu vou vir falando, né? A palavra que o Senhor confiou ao coração para a live de hoje é no livro de Esther. E eu começo com uma frase de impacto, né? Que o silêncio de Deus é algo muito barulhento. E realmente, Deus, o silêncio
texto dele, ele faz assim coisas extraordinárias, que é quando a gente pensa que ele não está fazendo nada, é aí que ele está fazendo tudo mesmo. E eu vi as irmãs falando muito de virtude, e eu procurei, né, um pouco a entender a questão da virtude. E a virtude nada mais é que uma disposição do espírito. Você tem que estar disposto. Para você ser uma pessoa virtuosa, você tem que estar disposto para fazer o bem e não fazer o mal. O que é uma virtude? É uma disposição mesmo, é você disponibilizar quem você é para você fazer algo que é bom. E quando a gente busca fazer a vontade do Senhor, que é boa, perfeita e agradável, não tem como a gente fazer algo que seja ruim. Então, que nesse mês de março, né, como a pastora também já falou, né, é voltado um pouco para a saúde, é voltado um pouco também para a questão do empoderamento feminino, que a missionária também já falou. A gente sabe que acho que tudo em excesso ele se perde, né? Acho que todo extremo ele se perde. Então, assim, é importante sim a gente entender, né, o mundo que a gente vive hoje, como a mulher lida com tudo hoje, mas também a gente saber sopesar isso. E é interessante porque o que Deus tratou meu coração foi o que as irmãs já falaram aqui, né? Ele me confiou o livro de Esther e falar algumas coisas bem pontuais a respeito da Rainha Vasti, a respeito da Esther e de Mardoqueu também, que são os personagens principais. Mas, além disso, né, mais do que isso, para falar a verdade, o personagem que mais aparece, é o único que não aparece ali, que não é falado, que é Deus, ele é o que mais age. Porque se a gente pega para ler o livro de Esther, a gente, em momento nenhum, é falado, como a gente vê em outros livros, né? O anjo do Senhor veio a fulano de tal e mandou, faz isso, sobe, desce, jejum. Não, a gente não vê isso no livro. Ali são pessoas, podemos dizer assim, num cotidiano comum, como eu e você, vivendo a vida e por circunstâncias que a gente acha que é sorte ou má sorte, que o próprio livro de Esther vai nos mostrar que, né, que tem o dia que eles consideram, né, o dia de Purim, que não existe sorte. Quando você tem Deus, você não pode colocar nada à sorte. Porque Deus ele não trabalha com sorte ou azar. Deus ele trabalha com fazer ou não fazer. Então, ele tem poder diante de todas as circunstâncias. Eu não posso dizer que eu fiz algo porque foi sorte. Eu tenho que ter a consciência de que algo aconteceu porque foi Deus que fez. E se ele não fez, não é porque ele está me punindo. Se ele não fez, é porque às vezes não é o momento. Porque tudo que o Senhor faz na nossa vida, ele não faz para a nossa glória, ele faz para a glória dele. Então, que nessa noite a gente tenha essa consciência de que realmente, né? De que realmente não, que a gente tenha essa consciência de que tudo que o Senhor for fazer na nossa vida é para a gente poder levar o nome dele. E eu vou tentar falar um pouquinho de forma resumida, né? Eu creio, né? As irmãs já sabem o livro de Esther, algumas pessoas que estão assistindo podem não conhecer. Começa falando a respeito do Assuero, o Xerxes, né, que era o rei da época, e ele havia conseguido conquistar a autoridade, se eu não me engano, 187 dias. Então, ele conseguiu conquistar a autoridade no meio político. Então, assim, ele quis fazer um banquete, ele quis ostentar. E, diante dessa ostentação, ele, né, era casado com a Vasti, ela era rainha, e ele quis que ela fosse apresentada às pessoas que ali estavam. E a Vasti, ela simplesmente falou que não queria ir. A palavra do Senhor ela não vai nos mostrar que circunstância que ela não quis ir. Não falou, ela não quis ir por isso. Não. Ela simplesmente não quis ir. A palavra do Senhor vai falar assim, e ela não quis ir. E a Vasti, ela é muito criticada, muito, assim. Tem estudiosos que tratam ela como muito errada, tem estudiosos que falam bem dela. Só que o interessante de ter a figura da Vasti no livro de Esther é a contraposição da situação. Porque né? Porque a palavra do Senhor vai dizer que ele já havia 7 dias e estava com o coração alegre de bebida, ou seja, ele estava bêbado. Então, por isso que ele quis chamar ela à presença de outras pessoas.
E ela não quis, ela falou, não vou me dispor, né? Penso eu, né? Conjecturando aqui, eu não vou me dispor a me apresentar a um monte de pessoas bêbadas. Então, assim, ela preferiu ficar por ela mesma, pensar na própria questão dela, do que uma questão como um todo. Ela tá errada? Ela não tá? Aí fica a critério de cada um. Mas, assim, ela sofreu consequências desses atos dela. Porque, em virtude disso, os conselheiros do rei falaram que essa atitude dela ia enraizar nas demais esposas e que ela tinha que ser destronada, que ela não podia ficar dessa forma, porque isso ia gerar consequências irreparáveis. Enfim, ela acabou sendo destituída e foi quando o rei ele mandou, né, que pegassem jovens, virgens, moças virgens e colocassem no harém e elas fossem cuidadas durante o período de 12 meses, né, com mirra, que é um óleo muito caro, 6 meses com mirra. E aí foi tratando delas. E a Esther, que é a autora do livro, ela foi agradável aos olhos do rei. E assim, ela não podemos dizer assim, a gente olha as circunstâncias, a gente fica, mas por quê? O que ela tinha de diferente da outra? Isso a palavra do Senhor não vai nos dizer, mas ela foi agradável aos olhos do rei. Só que eu acredito que talvez ela era uma judeia, né? Ela estava na época de cativeiro e eu fico imaginando assim, porque a palavra do Senhor vai nos dizer que ela já tinha perdido o pai e a mãe, Mardoqueu era o tio dela, que a considerava como filha. Então ela foi instruída e criada por ele. E eu fico me perguntando, né, enquanto eu lia, eu ficava assim, eu falei, Senhor, né, que história triste, né? Perdeu o pai, perdeu a mãe, e agora está nessa condição. E foi a forma, como o Senhor falou no meu coração a respeito disso, de que às vezes a gente está em uma determinada circunstância que parece que é o fim. Ela tinha perdido a família dela, ela tinha perdido a base dela. Ela tinha perdido o pai e tinha perdido a mãe. Eu acho que ela nunca pensou que ela pudesse virar rainha. Nunca. Ela era uma judeia perseguida, em cativeiro, tinha perdido a base da estrutura, então tinha um tio. E ainda assim ela foi agradável aos olhos do rei. Então, a gente pode dizer que é sorte? Não. A gente tem que entender que isso foi as circunstâncias que o Senhor permitiu que ela pudesse chegar aonde ela chegou. Isso não foi sorte. Porque existiam outras meninas em que, né, lendo, a gente vê que, né, popularmente falando, o rei ele fazia o uso mesmo das mulheres e descartavam elas, porque era para isso, era como se fosse um harém. E ela não, ela foi diferente. Como foi falado já aqui, a pessoa que tem o brilho do Espírito Santo não adianta. Pode ser maquiada, pode ser com bem vestido, pode ser qualquer forma. A pessoa que carrega o Espírito Santo, que tem o brilho do Espírito Santo, ela é diferente. Ela é agradável aos olhos. A pessoa ela vai virar para você e vai falar: você é diferente das outras. E eu consigo ver Esther dessa forma. Não é à toa que ela foi agradável aos olhos do rei. É porque Deus tinha um propósito através dela. Ele já sabia o que ia acontecer com o povo dele. Então ele quis usar Esther para poder ser um instrumento para salvar o próprio povo dele, né? Porque judeu é o povo de Deus. Aleluia. E quando, né, Esther ficou nesse tempo no rei, lá no lugar, no harém, o tio dela, em forma nenhuma, ele se apartou daquele lugar. Ele sempre ficava à porta do palácio cuidando dela. E por circunstâncias, as pessoas às vezes vão falar que é coincidência, mas não é, foi permissão de Deus. Ele viu uma trama acontecendo para matar o rei. E ele alertou a respeito disso. Ele falou, estão querendo matar o rei. Isso foi falado, as pessoas que tramaram foram punidas e ele voltou para a porta. Ele ficou ali. Em momento nenhum ele foi ovacionado, virou servo do... Nada, ele continuou. Ele fez o que ele tinha que fazer e voltou para o mesmo lugar onde ele estava. E por ele estar no lugar onde ele estava, as pessoas muitas vezes elas acham que que nós estamos em determinados lugares, que não é de destaque, que não é de holofote, que você não tem importância. Às vezes o Senhor ele nos faz trabalhar no escondido.
Às vezes o Senhor, ele não coloca holofote sobre a nossa vida. Ele coloca você ali no cantinho, mesmo sem ninguém notar, para fazer algo sobrenatural na vida de várias outras pessoas. Aleluia! Glória a Deus. Porque o Senhor, ele trabalha ele cria um contexto. Ele pode fazer, ele pode pegar e fazer assim, não, que essa folha branca fica verde. Ele pode fazer. Só que o nome dele, a glória dele, não é algo pequenininho. É a glória de Deus. Então, ele monta todo um contexto. Ele precisa disso. Ele não por ego, não por isso, porque não é isso que dê. Porque né, eu já vi algumas pessoas falando, não é por isso. É porque ele precisa. Aí é onde entra a nossa fé. Saindo um pouco do texto, é onde entra a nossa fé. Porque o Senhor, ele está ali preparado para fazer a situação para você. Ele tem todo o contexto, o cenário, ele tem as pessoas, ele tem os lugares, ele tem tudo. Só que antes dele fazer tudo isso, ele vai saber se você está preparado para poder viver a glória do nome dele na sua vida. Porque ele não quer que você simplesmente chegue no lugar onde ele quer e vire as costas para ele. Se ele vai glorificar o nome dele na sua vida, é para você levar o nome dele para frente. Porque senão não faria sentido ele fazer nada por você. Você não tem como pagar a Deus. Não é barganha. Eu sempre bato nessa tecla. A gente não pode barganhar com Deus. Eu vou orar para fazer isso porque o Senhor me dá. Não. Ele vai fazer isso porque você vai ser um exemplo vivo de milagre, de cura, de testemunho, de qualquer coisa que ele vai fazer na sua vida. Receber a glória para ele, receber a glória para si, é isso. Eu entendo dessa forma. É a forma como o Espírito Santo está no meu coração. Ele vai agir através da gente exatamente para isso. Para que a gente, como exemplo de cura, de libertação, de milagre, de várias coisas, para levar o nome dele até aquele grande dia. Em nome de Jesus, ele vir buscar a sua igreja lavada e remida no sangue do Cordeiro. Assim eu espero. E Mardoqueu, ele participou de tudo isso e não teve a honraria que merecia ter. Só que aí entra a figura do Ramã, não sei como fala. Pelo simples fato dele ser best friend forever do rei, ele simplesmente pegou ódio do Mardoqueu, porque o Mardoqueu não se curvava diante dele. Eu falei, Jesus, era só o que me faltava, porque é o que acontece hoje, gente. É o que acontece hoje. A gente vem não só dentro do mundo cristão, em qualquer lugar. BFF, Best Friend Forever, do rei. Qualquer lugar. As pessoas, elas começam a te diminuir porque você não... Desculpa o termo popular, mas você não puxa saco da outra, você não é conveniente com o outro, você não... A pessoa, ela começa a te matar. O ego da pessoa te mata, a arrogância da pessoa... Às vezes, sem você fazer nada. Mas a pessoa, ela é tão inflada de si, ela é tão cheia de si, né? Porque uma pessoa dessa, quando é cheia de si, ela não tem Deus ali no coração de jeito nenhum. Então, né? Porque quando o Espírito Santo ele preenche a nossa vida, a gente esquece. Não é que a gente esquece quem nós somos, mas a gente simplesmente, né? A gente é preenchido pelo Espírito Santo. Não tem como ter arrogância, não tem como ter ego, não tem como ter eu aqui dentro. E por esse simples fato, ele tomou raiva do Mardoqueu e tomou raiva do povo judeu, pediu decreto. Como ele era amigo do rei, o rei deu o anel. Então aí ele foi, editou um edito real e mandou matar todos os judeus. Mardoqueu, como ficava à porta, porque ele estava ali para cuidar da Esther. Só que olha o que o Senhor já fez com ele ali. Já fez com que ele preservasse a vida do rei e fez com que ele lutasse pelo povo judeu. E querendo ou não foi ele que cuidou da Esther ali no palácio. Ele, sabendo da situação, rasgou as vestes, jogou as cinzas, que é um sinal de muito sofrimento, né? Naquela época, a pessoa rasgar as suas vestes, né? E é um sinal, assim, de extremo conflito, né? Uma pessoa, assim, muito... Vamos imaginar uma pessoa muito, muito triste, muito nervosa, rasgando a roupa, assim. É basicamente isso. E ele mandou chamar a Esther. Falar, minha filha, agora é com você. Porque até então ele tinha instruído ela a não falar de onde ela vinha. E é importante a gente entrar nesse ponto, porque o que contrasta a Vasti com a Esther? A Esther, ela foi agradável aos olhos do rei, ela virou rainha.
O que é uma rainha? Rainha, né? É alguém que tem poder, é alguém que tem servos, é alguém que serve a ela, é alguém que tem autoridade. E ainda assim, ela continuou obedecendo ao pedido do filho, do tio. Ela não deixou que o poder a ela concedido subisse a cabeça dela. Muito menos deixasse ela esquecer de onde ela veio. Porque ela não é porque ela é rainha que ela deixou de ser judeia. E então isso contrasta com a rainha Vasti por conta disso. Porque em momento nenhum, mesmo ela tendo poder e autoridade, ela deixou de ser submissa ao pedido do tio. Porque a gente usa a palavra submissão hoje de uma forma muito, eu acho assim, pejorativa. Como se submissão fosse algo ruim. Como se você se submissa a algo fosse algo ruim. Porque, apesar do meu pouco tempo de caminhada, por que eu vejo que muitas pessoas têm dificuldade de servir a Deus? Porque servir a Deus é você submeter as suas vontades e a sua carne para viver o que Ele tem para fazer através de você. Então, eu vejo que muitas pessoas têm dificuldade de servir a Deus por conta disso, por conta da submissão. Porque servir a Deus é isso. É você abdicar das suas vontades, dos seus desejos e fazer conforme Ele deseja que seja feito. Não porque o que você quer é errado. Mas a palavra do Senhor vai dizer em Provérbios. O que aos nossos olhos é bom, o final é a morte. O Senhor, Ele conhece lá na frente. O Senhor, Ele está em lugares em que a gente não está. Ele está nas rodas em que quando você sai, você vira o assunto. Ele está nos lugares onde pessoas falam mal de você. Ele está em tudo, Ele vê tudo. Então, quando o Senhor Ele proíbe ou Ele não permite que você faça algo e peça para confiar nele, é por conta disso. Ele sabe qual que vai ser o resultado disso tudo. E a Esther, ela continuou sendo submissa ao pedido do próprio tio. E isso é muito louvável. Que a gente tenha que a gente possa pensar, refletir que a submissão ela não é algo ruim. A gente não pode trazer coisas negativas somente para a palavra. Ela, igual, esse contraste. A Vasti, querendo ou não, ela foi, podemos dizer assim, empoderada. A Esther, ela já foi mais submissa. Não é que a Vasti estava de toda errada e nem a Esther estava de toda certa. Só que, naquele contexto, o Senhor permitiu que ela fizesse dessa forma porque Ele sabia o que Ele ia fazer através dela. Então, quando Mardoqueu descobriu sobre isso, ele mandou falar, Esther, faz alguma coisa por nós. E ela falou, mas tio, eu não posso, ninguém pode se apresentar ao rei se não for chamado. Tem mais de 30 dias que ele não me chama. E se eu chegar lá e ele não me receber, eu vou ser morta. Aí ele falou, tá, tudo bem. Mas saiba que se mesmo que você não fizer, judeu é o povo de Deus. Se você não fizer, Deus vai fazer do mesmo, vai ter quem faça. Então, o que ela pediu? Que jejuem por mim. Então, assim, nessa hora a gente vê que em momento algum mesmo, porque é importante a gente analisar que, por exemplo, vou trazer o exemplo de Daniel. Quando ele foi levado ao cativeiro, ele não quis comer do banquete do rei, não quis. E não é que a Esther seja errada de ter vivido como rainha, não. Só que em momento nenhum ela perdeu o que foi ensinado a ela enquanto judia. Ela fez com que ela e as servas e o povo de Deus jejuassem para preparar um momento em que ela ia ter com o rei. Então, porque muitas vezes a gente é instruído de uma forma, a gente é educado de uma forma e vamos para determinados lugares em que a gente acaba sendo contaminado pelo meio. E o Senhor quer falar ao nosso coração essa noite para que a gente tenha cuidado sobre isso. Que a gente se policie realmente contra isso. Que a gente não esqueça o que já não foi instruído. Que a gente não esqueça o que já foi ensinado. Que não é porque estamos indo em terras distantes, em cativeiros, em lugares em que as coisas não acontecem de forma boa, podemos dizer assim, que a gente preserve sempre tudo que nos foi ensinado. E ela jejuou e foi ter a presença do rei. E ele, como ela era agradável aos olhos do rei, ele já logo de cara falou, tudo que pedires,
eu te dou metade do meu reino. Ou seja, a gente vê que ela realmente era muito querida por Deus, pelo rei, né? Então, assim, ela tinha algo especial, porque ele já entregava de cara. E ela convidou para um banquete, e chamou o Ramá também para ir junto. Foram dois, foi o primeiro, chegou lá, ela não falou, aí nesse meio tempo, entre esse primeiro e o segundo banquete, foi quando o rei não conseguiu dormir, aí que ele foi, né, foi lido a ele a respeito do que Mardoqueu havia feito. E foi quando Ramá, através de sua esposa, mandou ele fazer uma forca. E nesse meio tempo, como o rei havia descoberto que Mardoqueu fez a favor dele, quando Ramá chegou perto dele, ele foi falando, se uma pessoa fizer isso para o rei, o que você quer que faça? E como ele estava, né? Quando a pessoa é tão cheia de si, ela nunca vai pensar que é o outro. Ela sempre vai pensar que está falando dela. Seja bem ou seja mal. E ele achou, não, deixa eu falar o melhor aqui para mim, porque eu vou ser agora ovacionado no meio de todo mundo. Só que não era sobre ele, né? Como eu já falei uma vez, nem tudo é sobre você, né? Enfim, né? Então, quando aconteceu essa situação, que ele foi descobrir que era sobre Mardoqueu. E não só, aí a gente vê o agir do Senhor, né? Tudo que ele fez para Mardoqueu, não só ele teve que ver o que Deus fez na vida de Mardoqueu, como ele teve que levar, conduzir Mardoqueu. Porque é dessa forma que Deus faz. É por isso que ele trata na gente o perdão. É por isso que ele nos esvazia de nós mesmos. Porque quando acontecer o que ele está preparando para acontecer na nossa vida, ele vai trazer pessoas que um dia te pisaram. Ele vai trazer pessoas que um dia te humilharam. Ele vai trazer essas pessoas. E elas não vão ter que contemplar a sua glória, não. Mas elas vão ter que ver o agir do Senhor na sua vida e vai ter que estar ali do lado para ver isso. E você, como cristão, como cristã, você vai ter que ter o coração aquebrantado para aceitar essa pessoa do seu lado. Porque vai ter que ser dessa forma. Porque Deus não está permitindo você passar por isso tudo que você tem passado e não vai fazer algo lá na frente. Porque o Senhor que justifica. A palavra do Senhor vai dizer que Deus é um juiz justo. É um justo juiz. E Ele é. Ele não permite você passar por afronta, dedo apontado, disse-me disse, calúnia. Não, Ele não permite você passar por isso em vão. Ele permite para ver até onde vai sua fé. Se é isso mesmo. Peraí, deixa eu ver se eu posso trazer a glória na vida dessa pessoa. Porque é. E, enfim, aí passou isso, né? A Esther foi, falou com o rei o que tinha acontecido e chegou ao ouvido do rei que o Rama tinha feito lá a forca. Então, aí é outro ensinamento do Senhor, porque a forca que ele construiu para matar o Mardoqueu foi a mesma forca que ele morreu. É aquela coisa, né? A pessoa muito arrogante, muito prepotente, ela acaba ela mesma se enforcando. Ela acaba ela mesma caindo por terra. Tudo que ela faz por isso que o Senhor nos instrui que a nossa casa deve ser edificada sobre uma rocha. Se você edifica uma rocha em cima de pessoas, se você usa pessoas para fazer as coisas que você quer, se você usa pessoas de escada, se você trata as pessoas com indiferença, uma hora isso vai ruir. Agora, se você edifica a sua casa começando com Deus ali, ó, no pilar de tudo, primeiro elo, primeira escada, o primeiro degrau, e edifica, né, a sua casa na rocha, na pedra, pode até dar algum trinco, porque nós somos feitos de barro. Nós não somos vasos de ouro. Apesar de ser um barro de barro de honra, né, gente? Vamos pensar positivo. Mas, assim, pode até dar um trinco, a gente pode até ser destruído e remoldado. Mas a base e a sustentação nossa vai ficar ali. Porque é Deus que começa. A gente tem que começar com Deus. Tudo que a gente vai fazer, a gente tem que começar com Deus primeiro. Porque se Ele não for, né, da forma que a gente vê, né? Se eu não me engano, Davi fala, Senhor, se a sua presença não for comigo, eu não saio. Então, assim, é dessa forma, né? A gente tem que colocar Deus na frente de tudo, a gente tem que colocar Deus sempre em primeiro lugar, porque eu acredito que não é porque você está colocando Deus que você não vai ter decepção ou frustração, ou que você vai perder, não vai perder. Mas a partir do momento que você coloca Deus, eu tenho a certeza de que Ele vai te instruir pelo melhor caminho.
Isso a gente pode afirmar, né? Porque, como a missionária falou, a palavra do Senhor não mente. A palavra do Senhor é verdadeira. E ela testifica por si mesma. Jesus veio porque ele era a lei. Ele era o verbo. E ele testificava por ele mesmo porque ele tinha essa autoridade. Então, a palavra do Senhor, ela não mente. Então, que a gente tem essa consciência hoje de que se a gente colocar o Senhor à frente de tudo, ele sempre vai nos instruir pelo melhor caminho. Que a gente não construa forcas para nós mesmos, né? Que a gente saiba ter esse discernimento, né? De não criar cova para si, de não criar morte para a gente mesmo, né? E diante disso, né? A Esther foi ter com o rei, ele ficou sabendo disso tudo, mandou então enforcar o que era beste dele, né? Porque uma hora você pode ser amigo do rei, outra hora você tá descartável, né? Que é daquela coisa, né? Depende, você tá aqui, mas daqui a pouco você não tá. Porque a vida, ela é assim. Você tá pronto para quando ninguém te notar? Você tá pronto para passar por essa fase ali, né? Em que, né? Enfim, é triste, a gente se sente sozinho, né? Muitas vezes o Senhor, ele permite a gente passar por desertos, né? Porque o deserto é algo só, solitário. Jesus passou. E ele não passou em vão. Ele não passou porque ele precisava passar, porque ele era Deus. Mas ele passou para nos instruir. Porque Jesus, ele veio para nos mostrar a forma como nós devíamos ser para poder sermos salvos por ele. Então, ele passou no deserto para poder falar, tem momentos que você vai estar sozinho. Mesma coisa quando você vai no monte. Jesus, eu fico assim, eu falo, gente, Jesus é maravilhoso demais. Ele ia para o monte orar. Gente, ele era Deus. Mas ele ia para o monte orar. Ou seja, ele estava nos instruindo que se a gente quer conversar com Deus ou se a gente quer fazer algo, a gente tem que dobrar o nosso joelho. A gente tem que buscar. É a oração que gera intimidade. Ai, Jesus é lindo, eu amo Jesus, eu te amo. E assim, e depois disso tudo que aconteceu, a gente vê que Mardoqueu, ele foi louvado, ele foi, virou lá do braço direito do rei, a Esther se manteve ali, né, são tantas coisas, né? Eu não vou olhar aqui que eu escrevi, não. Vou continuar deixando o seu Espírito Santo falar no meu coração. Às vezes a gente passa por tantas coisas, a gente vê tantas dificuldades na nossa frente, a gente se depara com uma enxurrada de coisas, né, gente? A nossa vida é isso, né? A vida é assim, né? Viver nesse mundo é assim, né? Porque o mundo jaz do maligno. E a gente se sente sozinha, a gente não vê uma saída, não vê. Eu acho que assim, nem nos melhores sonhos da Esther ela ia imaginar que o que ela fez, o que ela renunciou, né, querendo ou não, um jejum, e fez com que as servas delas fizessem isso, ia levar ao que o Senhor fez com o tio dela. Porque ele ficava à porta do palácio, ele simplesmente virou um dos braços direitos do rei. E o que isso fica de ensinamento para a gente, né? Porque a virtude, ela é o quê? É uma disposição do espírito. Ninguém pediu para Mardoqueu salvar o rei. Ninguém falou para Mardoqueu aqui, fala lá. Ou o anjo do Senhor disse. Não, ninguém. Aquilo ali é algo a gente vê ali que é do cotidiano. Ele estava ali guardando a filha dele. Então, né, nessa noite a gente possa ter consciência e colocar no coração que às vezes o Senhor ele vai nos levar a lugares, ele vai nos colocar em lugares para a gente agir na vida de outras pessoas. E que lá na frente, quando algo acontecer, isso ainda vai vir. Mas não para a gente ficar se achando, não é nada disso. Mas para as pessoas possam ver o que Deus tem feito na sua vida. O que Ele é capaz de fazer na sua vida quando ninguém está te vendo. Porque a mulher, né, vamos trazer para o nosso tema, mulher virtuosa, né? Querendo ou não, o Espírito Santo quis falar mais aqui do bastidor do Mardoqueu. Mas, assim, é a disposição mesmo de você querer fazer o bem, sem ter nada em troca. É de você se disponibilizar a ajudar o próximo. É de você querer... Porque a virtude é isso. A mulher virtuosa é isso. É uma disposição
O que o seu espírito hoje está disposto a fazer? Ele está disposto a fazer o bem ou a fazer o mal? Porque fazer o mal é muito fácil. Só que a palavra do Senhor vai nos falar: aquele que planta a carne, coisas da carne, colherá as coisas da carne. Aquele que planta as coisas do espírito, colherá as coisas do espírito. Então, você está disposto essa noite? O que seu espírito está disposto a fazer? Ele está disposto a buscar mais a palavra do Senhor? Ele está disposto a levar mais? Ele está disposto a orar mais, a jejuar mais, a buscar mais almas para o reino? Qual que é a sua disposição hoje? O que você tem falado com o Senhor? Você tem olhado mais para si? Você tem olhado mais para o outro? Porque claramente Jesus nos mostra que a importância da gente não é a gente esquecer, porque a gente precisa pedir. Porque aquele que bate, aquele que pede, recebe. Aquele que bate a porta, né? Então, não é que a gente não possa pedir pra gente. Mas o seu espírito, essa noite, ele está disposto a fazer algo pelo outro, a buscar algo pelo outro e deixar o seu de lado? Porque a gente vê que Mardoqueu, não é que ele se anulou, mas ele ficou ali 1 ano. Gente, é 12 meses na porta do palácio, cuidando da própria, zelando, né, pela própria sobrinha. Então, a virtude, ela é isso. É você saber mesmo se dispor a fazer o bem. É permitir que o seu espírito faça o bem. Porque fazer o mal, repito, fazer o mal é muito fácil. Você fazer o mal para o outro é muito fácil. Mas o Senhor quer nos trazer essa noite a respeito disso. Será que o nosso espírito está pronto para buscar o que é bom, o que faz bem? Porque naquele grande dia, né, nosso Senhor Jesus Cristo, ele veio, ele nos ensinou, nos instruiu o que devemos fazer, ele morreu para nos salvar, mas naquele grande dia ele vai ser o nosso juiz, ele não vai ser o nosso advogado. Por enquanto, ele ainda nos defende, podemos dizer assim. Por enquanto, ele ainda tem misericórdia da nossa vida. Mas naquele dia, você que é chamado servo, você que tem buscado, vai ser aberto ali, né, no livro ali, o que você fez. Será que o seu espírito está ali morno? Que a palavra do Senhor não vai falar. Melhor ser frio do que morno. Ou você é quente ou você é frio. Morno não. Morno ele vomita, ele não gosta. Então, que a gente possa, né, nesse momento, e é algo que tem muito a ver com até o que a gente está fazendo aqui. Porque muitas vezes as pessoas acham que a gente está vindo para a rede social para buscar fama, para buscar holofote, para buscar aplauso, para buscar vanglória. E não é isso. O Senhor, ele colocou no nosso coração de trazer a palavra dele para as redes sociais. Porque hoje, se você pega o dia de 24 horas, sem exagero, 20 horas quase. Eu não vou colocar 20, 15 horas por dia as pessoas passam nas redes sociais. E a rede social nada mais é do que ostentação, eu posso mais, eu faço mais, eu vivo mais, eu ostento mais, é só isso. E o Senhor nos fez vir para esse meio e fazer a vontade dele. A gente não está buscando aplauso para si. A gente está buscando e levando a palavra para aqueles que têm sede, para aqueles que têm fome. Que a palavra do Senhor vai nos dizer que aquele que tem sede, se beber dessa água, nunca mais sentirá sede. Aquele que comer do pão, né? Então, assim, é isso. Que a gente, né? Você aí que está assistindo a live, que vai assistir depois, se você está achando que está num lugar, assim, de coadjuvante, né? Vamos fazer essa analogia, que ninguém está te vendo, ninguém está te notando, ninguém está notando que você existe. Mas Deus te nota, Deus te vê. E aí ele pega a pessoa desacreditada. Deus usa o improvável para fazer o impossível. Porque é assim que o Senhor trabalha. E ele não faz de qualquer maneira. Ele pega a pessoa improvável para fazer o impossível dele e ainda monta todo um contexto. Porque é necessário ter uma história para a pessoa entender o agir do Senhor na vida dela. E as pessoas que irão escutar o testemunho, elas também vão entender o agir sobrenatural de Deus. Porque nós fazemos coisas ordinárias. Extraordinária é só o Senhor. É só Ele que pode fazer coisas extraordinárias. Nós não temos essa capacidade. Só Ele faz as coisas impossíveis. Só Ele faz
Só ele faz, porque é ele. Porque ele é. Vai ser e sempre será. Então, é o que Deus me confiou essa noite, o livro de Esther. Que a gente possa, né, fazer o equilíbrio de tudo. Eu acho que tudo que é ponderado é importante. Que você que luta, né? Eu falo porque eu já lutei muito pelo empoderamento feminino. E eu acho que no radicalismo de nada é bom. Que a gente possa, sim, ocupar mais espaços, mas que a gente também possa saber ser submissa e tirar esse lado pejorativo da submissão. Que a gente possa, sim, saber... gente, eu tinha uma concepção totalmente diferente do que era ser submisso. E hoje eu posso dizer que eu sou submissa a Deus. E eu acho que não tem coisa melhor. Eu penso, né? Também não ser submissa ao extremo, não em relação a Deus. Aí eu estou falando em relação aos homens, né? Porque a gente sabe, né, que existem pessoas, né, pessoa com relacionamento abusivo, enfim, eu não vou entrar nesse mérito, porque não é o que Deus falou no meu coração, mas assim, que a gente possa ter esses dois pesos e as duas medidas, né? Que a nossa virtude seja essa, que a nossa disposição do espírito para fazer as coisas boas seja essa. E até aqui o Senhor me confiou, né? Agradeço a oportunidade de falar. A gente começa meio nervoso assim, mas depois a gente vai indo, né? E até aqui o Senhor me deu. Amém. Glória a Deus, né? Palavra abençoada. Nós nascemos para fazer a diferença, né? A diferença da mulher que segue e da mulher que não segue a Deus. Tem toda essa questão do empoderamento, como a missionária Maria Alice falou. Tem toda essa questão da mulher ser versátil, né? Fazer tudo ao mesmo tempo. Mas se ela não estiver dirigida pelo Espírito Santo, de nada vai adiantar, né? Eu achei bonita ela falando sobre a maquiagem, né? Tem mulheres que se maquiam, ficam ali maravilhosas, né? O corpo vai para a academia, põe o silicone, né? Nada contra, né? Isso não é pecado. Mas por dentro está como sepulcro caiado. Por fora aquela coisa bonita, mas por dentro não tem nada a oferecer. E como ela mesma disse, às vezes na cozinha, fazendo ali a janta, cheirando a alho, ela consegue ali mostrar, né? Mostrar Deus nela. O reflexo, né, de Jesus nela, do Espírito Santo nela. Então isso é lindo, gente. E como que Deus trabalha, como a missionária Ellen mesmo falou aí. Como que Deus trabalha. Ele tem um propósito, né? Não era sobre Esther, mas era sobre o livramento também que ele queria dar para um todo, para todo o povo de Deus ali. Deus já estava vendo lá na frente. Às vezes nós passamos por determinadas coisas na nossa vida e a gente não consegue entender, né? E a gente fala, Senhor, por que eu, Senhor? Por que eu? Ah, se a gente pudesse ver, é porque é você que ele vai usar para abençoar toda uma nação, toda uma família, todo um bairro, toda uma igreja, e assim vai. Então, Deus nos escolheu, é como a missionária mesmo falou, e eu estava aqui, ela falando, eu me emocionando, falando com Deus, que não é fácil, né? Hoje meu zóio ainda é pequenininho aqui. Eu levanto, eu falei, o povo vai pensar que eu estou dormindo. Que a gente levanta muito cedo, né? Eu brinco com a missionária Maria Alice, né? Eu acordo com as galinhas. E ali preparando, né, o coração para fazer a live no TikTok. E depois a gente fica acordada, fazendo os afazeres da casa, né? E eu falando, Deus, não é fácil fazer a live, não é fácil estar toda quinta-feira aqui. Não é para ter fama, não é, porque Deus escolheu a gente de uma forma especial, que eu fico assim, vendo as maravilhas de Deus, o trabalhar dele, como eu acho lindo, como eu acho maravilhoso o que ele faz, né? Deus pega 3 pessoas aleatórias. Eu estava perdida, né? Estava lá no Rio de Janeiro. Assim, no bom sentido, tá, gente? Se perdido. Estava lá no Rio de Janeiro, aí de repente vem para Juiz de Fora, né? E a gente deixa as amizades todas lá no Rio de Janeiro. Mulheres de Deus também que o Senhor colocou no meu caminho. Chego aqui, Deus coloca essas mulheres virtuosas aí para estar abençoando minha vida. Então, eu falo, Deus, o Senhor é lindo comigo. Sabe, com elas eu
tenho aprendido, uma vai aprendendo com a outra, sabe? E aí, quando a irmã estava falando, a missionária ele estava falando sobre a Senhor. Olha como eu tô hoje, pai. Eu tô assim, cansada, né? Quase que eu peguei Vou brincar um pouquinho, tá, gente? Gosto de brincar. Quase que eu peguei um palito de fósforo, coloquei um aqui, outro aqui, para os olhos ficarem abertos, porque os olhos querendo fechar. Não de sono, mas de cansaço mesmo, sabe? Mas é gratificante demais estar aqui pregando, né, a palavra de Deus. É gratificante demais vendo pessoas, né, sendo alertadas por Deus, né? Aquela mulher que não era virtuosa, a partir de hoje, eu creio em nome de Jesus, que passa a ser virtuosa. E até nós mesmas, porque nós não somos mulheres maravilhas. A palavra primeiro corta para nós. E aí, quando a palavra chega, a gente tem que ajustar um monte de coisa. É, Deus. Porque é muito bom quando a palavra vem. Eu sou contigo, não temas, não te espante. Oh, glória! Mas quando vem assim, dando umas varadas na gente santa, aí a gente fala, opa, a gente chega na igreja ali, vai pregar aquela palavra, ou na live, mas primeiro deu aquela cortada na gente. Então, mulher virtuosa, quem achará? Eu falo, Deus, eu quero ser essa mulher virtuosa. Eu quero ser essa mulher virtuosa e, assim, eu penso dessa forma, isso é algo particular meu, né? Que é como a salvação, uma conquista a cada dia. Eu não poderia chegar para você e falar para vocês, eu sou essa mulher virtuosa. Perdão, gente. Eu sou esta mulher virtuosa. Ah, não. Cada dia pela manhã eu falo, Jesus, obrigado porque a tua misericórdia me alcançou. Jesus, me ensina a falar menos. Jesus, põe um anjo na porta aqui da minha boca, Jesus. Porque eu quero ser essa mulher virtuosa aí 100%, que a Bíblia diz. E eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, Pai, mas assim, é a cada dia morrendo, né? A carne morrendo e o espírito ele se fortalecendo a cada dia. Porque é uma luta constante, né? Esse empoderamento que as irmãs falaram aí, essa coisa da mulher ser independente, de não querer ouvir ninguém, que ela pode tomar conta de uma casa sem um esposo, ela pode fazer tudo, aí as mulheres acabam se tornando ali insuportáveis. A mulher de Deus tem que lembrar que ela é pobre de espírito, que ela não é nada. E Deus é tudo. E aí tudo isso que Ele deu pra gente, esses dons que Ele deu pra gente, juntamente com o principal, que é a palavra, que é a presença, é só sucesso. É só sucesso. Então eu peço para Deus, né? Assim, eu não sei as irmãs, mas eu quero ser essa mulher virtuosa. Então tenho buscado, assim como eu busco pela minha salvação, assim como eu busco a presença de Deus na minha vida, eu sou sincera em falar. Eu busco também ser essa mulher virtuosa 100%, porque eu olho para a minha vida e vejo, está faltando isso aqui, está faltando aquilo ali. Né? E também interessante aí no significado da palavra, né? A irmã falou de exposição, e a missionária Maria Alice falou no comecinho, né? Que a mulher levantava cedo, né? A Bíblia fala, levantava cedo, cuidava de tudo. Então ela estava ali, disposta. Olha só como uma coisa encaixa na outra. Você falando sobre o significado, eu já levando minha mente lá no comecinho, quando o missionário Maria Alice começa a falar. Quando a mulher se põe ali, disponível para Deus agir na vida dela, ela é capaz de tudo, de um pouco e mais ainda. De tudo e mais um pouco, melhor dizendo. Quer dizer, olha como que Deus capacita uma mulher. Uma mulher, olha o que Deus faz. Então, assim, me emocionei muito, senti muita presença de Deus. A hora que eu abaixava, o que eu estava orando? Meu Deus, eu quero ser essa mulher virtuosa. Ai de mim se eu chegasse aqui e falasse, eu sou. Você é missionário. Você é missionário. Porque eu sou esta mulher virtuosa. Eu falo pela fé, eu serei, Jesus, pela tua misericórdia. Mas o nosso Deus, ele opera assim. Ele pega aquela que acha que não é nada, né? Opera na nossa fraqueza e nos faz instrumento. Então não vamos reclamar quando passarmos no deserto, quando passarmos provações, quando passarmos alguma coisa, porque ao trabalhar de Deus, nós somos ferramenta e Ele está nos usando para um propósito maior. Está usando a nossa vida para um propósito maior, que nós nem imaginamos. Assim Deus ele nos usa. Tremenda esta palavra. Oh, glória a Deus. Alguém quer louvar aí, missionária Maria Alice?
Não, a senhora pode até louvar. Eu queria primeiro só falar um negócio aqui, Sim. enquanto a senhora falava aí da palavra. A missionária Ellen foi poderosamente usada no livro de Esther, né? E ela trouxe os três principais. E ela trouxe algo muito importante. E realmente a Bíblia não vem falar de Jesus na Bíblia, né? Nesse capítulo de Esther. O autor principal, ele trabalha sem aparecer realmente. Os teólogos tratam esse livro como um livro poético, enfim. Mas eu tenho uma particularidade, eu gosto muito do livro de Esther. Eu gosto da história. Eu penso, eu tenho muito a mesma linha de raciocínio, né, da missionária tadinha. Sem pai, sem mãe, ali órfã, mas você veio trabalhar do Senhor. E tem algo também importante, Mardoqueu fala com ela, que é para ficar caladinha quando tiver com as irmãs, né? Tipo assim, ó, boca calada, não diga da onde você é. Quantas das vezes a gente não vigia na boca? A mulher não vigia, né? A gente fala. A gente não vigia. E às vezes a gente fala até para as pessoas erradas. Então eu acredito que se Mardoqueu deu essa ideia para Esther, tinha um propósito, né? Já era Deus trabalhando no coração dele para que ele pudesse trabalhar através da Esther, né? Da oportunidade dela estar ali reunida naquele lugar. Você vê que ela foi a única pessoa que poderia chegar diante do rei para salvar um povo. Então, assim, foi uma nação, né? Não foi um tio. Ela salvou a nação de judeus da época. A nação judaica foi salva. E Mardoqueu, né, gente? Mardoqueu tem um papel muito importante. Mardoqueu aí é o nosso esposo, cabeça da família. Você vê que ele estava alerta, atento. E ele vai ali orientando a esposa, né? Ó, a Esther, da situação que ela tem de fazer. E na nossa vida é assim. Se você não é casado, eu creio que você tem um pai, tem um irmão, tem alguém que te orienta, né? A gente sempre tem um lado homem, racional, orientando nós, mulheres virtuosas, tão emocionadas. Agimos tanto com emoção, quantas das vezes a gente não pensa, né? A gente não tem a razão. Então, assim, o livro de Esther é maravilhoso, eu gosto muito mesmo. Ela nos ensina a jejuar, ela nos ensina a consagrar, ela nos ensina o prazo de separar, né? Porque aqueles 12 meses é uma separação. E quantas das vezes a vida nos separa para tantas coisas e a gente não entende, né? Essa ideia imediatista de que a gente quer as coisas na hora e ali Deus está nos separando. E outro fator importante que me chamou a atenção, o pastor Eliette trouxe agora, Deus tem falado muito conosco nesses últimos dias a respeito de disposição, né? Ele tem procurado as pessoas dispostas para trabalhar, porque só trabalha para a obra aquele que está disposto. Só faz a obra aquele que está disposto. Se a gente não estivesse disposto, a gente não estaria aqui, não. Tá todo mundo cansado. Gente, vou falar um negócio com vocês. Vocês me perdoam também em nome de Jesus, tá? Tô com a cabeça a 200 por hora, tô com a cara cheia de remédio. Essa cara tá redonda hoje, que ela tá cheia de remédio. A minha cabeça parece que vai estourar. Mais cedo eu falei com meu esposo, eu falei, Senhor, me livra do AVC. Que eu não tava entendendo o que é que tava acontecendo de tanta dor. Então, parecia que ia estourar, não tinha jeito. Era para um lado, para o outro, aquilo que eu falava, Senhor, o que é isso? Mas é os propósitos que a gente entra, as causas que a gente coloca na frente. E eu tomei bastante remédio mesmo, eu tomei lá em Meicá, tá? É normal, sei, tá? Tô viajando mesmo, às vezes posso estar viajando, às vezes eu tô falando é concreto também não. Mas a gente está aqui porque a gente está disposta. Isso o nome disso é disposição. A pastora Eliette falou, realmente ela, às vezes a gente conversa, se a gente marca alguma coisa, ela tá cedinho, 5h30, a mulher já tá lá no WhatsApp, eu falo, que é isso, mulher? Ela fala, acorda junto com as galinhas. Então, olha a hora. Então, pra gente que tá ali pegando no batente, é cansativo. Missionária L já foi pro centro da cidade, já voltou, já pegou o trânsito, meu Deus, já tá acordado desde cedo. Filho pequeno, exige de mãe. Então, isso é disposição. Isso é disposição. E Deus, ele tem trabalhado com aquele que está disposto para a obra. Então, Deus, ele tem prazer naquele que está disposto, aquele que está querendo semear. Porque a palavra dele vai nos instruir que aquele que põe a mão no arado, ele não pode olhar para trás. E ele também deixa um recado para a igreja de Filadélfia, se não me engano. Mesmo com pouca força, não negaste o meu nome. Então, quantas das vezes a gente está aqui com pouca força, mas buscando virtude do Espírito para cumprir o propósito que ele colocou no nosso coração. Porque só Deus entende. Só Deus entende. Canta esse louvor. Que dia a senhora vai louvar ali pra gente? Naturalmente o nome dele. Deus tem falado muito comigo através desse louvor.
Porque só Deus entende, gente. Quantas noites passamos em claro, mas de repente tudo ficou ao contrário. Meu Deus, por quê? São perguntas recorrentes. Por aí vai, que eu não sei louvor direito, eu preciso ensaiar. Mas só Deus entende. Só Ele entende a vida, o coração de cada um. Então nós estamos aqui sermos mulheres virtuosas, sermos mulheres dispostas diante do Senhor. Não estamos aqui porque somos melhores que ninguém. Todo mundo já fez bastante coisa para chegar agora quase 10 horas da noite. Então já é sabe? Mas a gente não pode encerrar sem cumprir o dia, né? Sem cumprir aquilo que o Senhor colocou no nosso coração. Então, que as pessoas possam entender o que é disposição, o que é ter virtude, o que é estar nas mãos do Senhor para fazer a obra. E, missionária Eli, continua assim, deixa Deus te usar mesmo, continua meditando na palavra, porque você foi muito usada para trazer sobre essa palavra de estudo. Já começamos o mês bem, vamos dizer assim. Até o final vai ter muita coisa boa aí para a gente entender e crescer na palavra do Senhor, que é o que Ele tem feito conosco nesse dia, né? Amém. Até aqui é o que eu gostaria de falar. Amém, Jesus. Glória a Deus. Ensaio o louvor, missionária. Pode deixar a próxima. Amém. Glória a Deus. Que possamos ser cheios dessa presença. Estarmos disponíveis para o reino. Então adore. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Eu adorarei ao Senhor da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Ah, Senhor, obrigado, Pai, por esta palavra ministrada aos nossos corações. Oh, obrigado, Pai, por usar a tua serva com ousadia, com intrepidez. Aleluia. Oh, Pai, que o nosso coração venha ser um coração quebrantado e contrito, Senhor. Um coração voltado para Ti. E que nós possamos estar, meu Pai, estarmos, meu Deus, dispostas, para cumprir o ID, para sermos mulheres virtuosas dentro da nossa casa, fazermos a diferença na vida do nosso esposo, dos nossos filhos, na vizinhança e por onde passarmos, Pai. Porque, meu Deus, ser crente é fácil.
Frequentar uma igreja é fácil. Ter um cargo eclesiástico é fácil. Quero ver fazer valer, a tua palavra. Quero ver pensar como o Senhor pensou, agir como o Senhor agiu, sentir como o Senhor sentiu. E assim como o Senhor usou, Pai, aquelas mulheres, Deus, do passado. Deus, com propósito. Usa a vida, Pai, destas mulheres, Pai, que estão ouvindo esta live neste momento. Usa a vida destas mulheres, meu Pai, que estão dispostas, Pai, a estar no centro da tua vontade, segundo o teu querer. E também usa a vida destes homens que estão ouvindo esta live. Olha aí, Deus, a ministração dessa noite. Como o Senhor usou Mordecai, Pai. Foi tudo ali em conjunto, o Senhor usando Mordecai, usando a Esther. E aquela nação foi salva. Pai querido, nos encha do teu Espírito. Nos encha do teu Espírito, Deus. Se formos cheios da tua presença, se formos cheios do teu Espírito Santo, aleluia, nós estaremos dispostas. Aleluia. Nós estaremos, Pai, na torre de vigia. Nós estaremos, meu Deus, fechando todas as brechas, Pai querido, Pai amado. Por esse Espírito Santo de Deus, venha sobre nós neste momento. Abraça cada espectador, cada pessoa que ouve esta live neste momento e que ainda vai ouvir, em nome de Jesus. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Aleluia. A presença dele é forte aqui, irmãs. Meu Pai, maravilhoso, santo. Aleluia. Eu passo aí para as irmãs estarem fazendo aí o que Deus colocou no coração, fazendo as considerações finais, fazendo a oração final. Eu estou maravilhada com a presença de Deus, com a palavra que eu recebi. E eu creio que essa palavra também vai alcançar diversas pessoas, diversas mulheres, diversos homens, que vai endireitar caminhos, que vai curar, em nome de Jesus. Paz para as irmãs. Ai, Sônia Magali, a senhora é uma figura. Amém. Ai, a senhora é uma figura. Agradeço, né, vocês que entraram aí na live. Agradeço a presença da missionária Maria Alice, da pastora Eliette. Que Deus também continue usando as irmãs dessa forma. Eu creio que esse mês vai ser um mês totalmente diferente de tudo que o Senhor já fez nos outros dois. É chegado o tempo, né, de algumas coisas acontecerem, e eu creio. E obrigada, né, às irmãs, pela disposição do Espírito. Vocês são mulheres virtuosas. Vocês são, porque
Pela carne, é como vocês falaram, pela carne a gente não estaria aqui. Pelo Espírito nós estamos. E Jesus. é um espírito fortificado, né? A carne pode ser fraca, mas se o espírito está fortalecido, a carne não sente, é o espírito que conduz, né? Então, Amém. né, que na próxima quinta-feira, né, o Senhor continue falando aos nossos corações, os corações de cada pessoa que for assistir. Nós temos, né, além da live aqui na quinta-feira, a pastora Eliette está fazendo as lives de 8h30 às 9h30, pastora, de 7h30 às 8h30. 7h30, às 8h30, às vezes eu entro 8 e vou até às 9. Já cheguei até às 10. Vai de acordo com o mover. Então, né, vamos lá no TikTok aqui da pastora. Ela tem deixado salvo algumas lives. Lá ela tem ministrações, ela tem louvores. É uma bênção. Ela faz a live também. A gente faz tá nós três, mais a dona Ângela, né? A missionária Ângela. No domingo, todo domingo, nós fazemos Minha a live tia. a partir... Oi? Minha tia Ângela. Minha tia. Me adotou. A partir de umas 8h30, mais ou menos, a gente já começa. Entre 8h30 e 9h, todo domingo tá tendo a live lá no Monte, né? Então, é pelo canal também da pastora Eliette. Então, sigam ela lá, sigam ela nas redes sociais. Mesma forma, a missionária Maria Alice. Aqui no Instagram, ela tem 1 Minuto com Deus, ela tem o devocional diário. Perdão, irmãos, é importante a gente fazer esse devocional diário, porque quanto mais nós lemos a palavra do Senhor, mais nós somos libertos. E quanto mais a gente ora, mais intimidade a gente tem com Deus. Então, irmãos, não deixe de fazer o devocional, porque o devocional ele tem que ser feito todo dia. Todo dia você tem que separar a sua primícia para o Senhor. Né? A gente sabe que é corrido para todo mundo, a gente sabe que é rotina, né? Enfim... Mas acorda uns 20 minutinhos mais cedo, 10 minutinhos mais cedo, entrega. O importante é você entregar a primeira hora, a primeira parte do seu dia ao Senhor. Que aí acompanha o devocional da missionária, ela tem um canal também no YouTube. Lá fica disponíveis também essa live. Ela tem as campanhas dela também lá no YouTube. Também tem os audiobooks, né? Livros, tanto cristãos como romance. É uma bênção. Só vocês irem lá e desfrutarem. O que não falta lá é oferta de coisa para poder ver, poder se alicerçar na palavra. E compartilha aí com os irmãos também o trabalho das irmãs. Eu fico aqui pelo Instagram, né? Um pouquinho aqui, um pouquinho no TikTok. A irmã está tentando se ajustar, mas no momento certo o Senhor vai me firmar onde que ele quer que eu trabalhe. E eu sei mexer só no Instagram. Eu no YouTube, eu no TikTok, eu sou lá mesmo. Mas é dessa forma, meu Deus vai usando a gente assim mesmo. E espero vocês, né? Na quinta-feira que vem, se Deus quiser. Pastor Eliette vai estar trazendo a palavra para a gente. Né, pastor? Eu tenho certeza que vai ser misericórdia. Deus vai continuar usando. E fiquem à vontade, né? Nós temos aqui, né, um caderninho também, além da caixinha que tem, né, um outro propósito de monte, nós também temos o caderninho, viu, irmãos? A irmã aqui é profetisa, então é um caderno de 200 páginas, tá? Eu vou encher esse caderno em nome de Jesus. Ele já está aqui com bastante nome, já tem 2 páginas aqui de nome. Então, se você quer fazer pedido de oração, se você tem alguma causa, a gente sabe que a oração dos justos pode muita coisa de seus efeitos. Então, pede aí, ou chama a gente para orar junto também, porque como a missionária Maria Alice fala, né, a palavra do Senhor vai dizer que o véu já foi rasgado, então a gente pode orar junto, né? Então, pede oração, chama a gente para orar, a gente está aí para isso, para fazer o ídolo do Senhor. E... Só lembrando que lá no TikTok eu tô como cantora Eliette, tá? Você vai chegar lá procurando pastora, não vai me encontrar. Tá como cantora Eliette. Também sou ministra de louvor, então tá assim lá por enquanto. Se Deus mandar trocar, a gente troca, mas por enquanto tá cantora Eliette. Aí você vai me achar lá. E domingo vamos subir um monte juntos. A Sônia aciona lá o sininho para subirmos, nem que seja virtualmente juntos, para estarmos orando no monte. E o canal da missionária Maria Alice Estopa, né? Estopa. Estopa com P e 2 P's.
Então segue as irmãs aí. Como foi falado. O link, tá bom? Na bio do Instagram já tem o link que vai direto pro canal então do é YouTube. só clicar lá, irmão. Isso aí. E aproveitar o agir do Senhor. Deixa Deus usar vocês. Abre o coração, deixa o Espírito Santo tratar de dentro para fora. Ele que convence Oh, glória. do pecado, da justiça, do juízo. É Ele que trabalha dentro do nosso coração. Então, se alicercem na palavra, busquem a palavra, porque sem a palavra nós não somos nada. Isso aqui é o manual de crente. Isso aqui é o manual do crente. Isso aqui é o manual do crente. Deus não escreveu isso em vão, irmãos. Ele fez isso aqui para a gente poder aprender a ser um pouquinho. Não vai falar que eu tô assim. Senhora? Peraí que eu vou mostrar também, senão vão achar que eu tô sem a palavra. É isso aí. Então tá bom. A irmã Ana Maria Alice quer fazer a oração final? Amém. Uai, a gente quer, né? Vamos... Ai, que bonitinha ela. Ai, gente. Hoje eu tô carente, necessidade de oração. Mas Deus está no controle de tudo. Aqui nos ajudou o Senhor, né? Vamos orar ao Senhor, vamos entregar a nossa vida nas mãos dele. Porque o Senhor é bom. O Senhor é bom. Aleluia. Deus, Glória muito obrigada. a Deus. Por esta oportunidade de estarmos reunidos em teu nome. Obrigada pelos louvores, pelas saudações, principalmente pela tua palavra revelada nessa noite. Obrigada, porque nós vamos sair daqui de uma maneira diferente. Vamos sair daqui aprendendo um pouco mais da tua palavra, sendo libertos a cada dia. Pai, toma a nossa vida nas tuas mãos. Prepara este caminho, Pai. Prepara este propósito. Para que, se for da sua vontade, na próxima semana nós estejamos aqui cumprindo aquilo que o Senhor determinou para nós. Que o Senhor possa cumprir a sua vontade na nossa vida. Ensina-nos, ó Deus, a entender a sua vontade para a vida de cada um de nós. Ensina-nos, ó Pai, a esperarmos com paciência no Senhor. Ensina-nos, ó Deus, principalmente, disposição para trabalhar para o Senhor. Derrama sobre nós a virtude do Espírito Santo. A virtude do Espírito esteja sobre nós, para que assim consigamos ser mulheres e homens virtuosos. Oh, meu Deus, faz a sua obra no meio do teu povo. Fala com a tua igreja te ouve, a tua igreja espera, Senhor, mais de ti. Responde-nos, ó Pai, nesta noite. Pai, fica conosco, ó Deus, nos guarde, nos livre de todo mal. Amém. Graças a Deus. A oração do pastor Hélio. Em nome de Jesus. Pastora Hélia, receba. Recebe aí. Recebe. Não vou falar amém, porque amém é assim seja. Então eu vou falar, Senhor, a sua filha não está pronta. Ai, amém. Então vamos lá, irmãs. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu nome. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Como nós cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o poder, é o reino, é o poder e a glória para sempre. Amém. Amém, Jesus. Ô, missionária Ellen, tem como bater um print aí? Nós três aí? Tem. Vamos fazer? Para encerrar? Vamos. Então, vamos lá. Então, peraí. Isso vai dar certo. Deixa eu tirar o óculos aqui. Então, pode ir? Eu prefiro meu visual fica muito ruim. Pode. Foi? Será que eu tirei? Eu não sei, eu acho que eu não tirei o print. Deixa eu tentar, peraí. Tira assim, ó. Peraí.
Foi um monte de vezes aqui. Vamos ver se alguma ficou boa. Estamos congelados aqui. Então tá bom, minhas irmãs. Um beijo para vocês. Fiquem em paz. Fiquem todos com Deus. Também. Um beijo. Paz, Paz, Senhor. Boa semana em nome de Jesus. Amém. 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 E você que nos acompanhou até aqui, nos acompanhe na próxima quinta-feira. Eu tenho certeza que Deus ainda tem uma palavra para o seu coração. Amém? Fiquem em paz, tenham um bom final de semana e até quinta-feira que vem. Um beijo.